Eu às vezes ando com a minha irmã, às vezes ando com o meu irmão. E não zango com o meu irmão. Alguma vez zangamos e eu não faço nada, Eu às vezes quero jogar PlayStation e o meu irmão mais velho quase nunca me deixa. Depois eu quero jogar e ele grita. Eu zango porque às vezes ela faz muitos disparates. E depois como eu resolvo não vou-lhe bater, às vezes digo ao pai e à mãe. Nós estamos a brincar e ele aleija-me e eu às vezes alejo a ele. Falo mal com ela e não respeito, mas depois resolvemos tudo. Zango porque a minha irmã bate-me. Eu zango com a minha mana porque quando eu quero fazer uma coisa ela não deixa. Depois, passado algum tempo, eu vou-lhe pedir desculpa, ela desculpa e ficamos bem. Nós, quando nos chateamos, nós fazemos quase logo as pazes. Nós nunca fazemos as pazes, praticamente. Eu faço as pazes dando um abraço e fica tudo bem. O meu irmão chama-se Pedro e tem 25 anos. Ele faz muitas cócegas e dá muitos abraços. A minha irmã apoia-me, cuida de mim. Está sempre do meu lado quando eu precisar. Eu gosto dele quando brinca muito comigo. Eu quero que a minha relação com o meu irmão seja sermos muito amigos e eu por ele. Ela faz tudo por mim. É uma coisa muito boa que eu posso ter na vida. Já estamos aqui com a nossa psicóloga, a doutora Teresa Paula Marques. Um aplauso para ela. Muito obrigado. Bom dia para todas. Ai, vamos falar... Tu quantos irmãos tens? Bem, a minha história começa... Eu vou-te explicar. A minha Uma história, sementinha. a minha história é muito... Eu tenho uma irmã, que é do casamento do meu pai e da minha mãe. Depois tenho 2 meios irmãos em Moçambique e tenho um meio irmão aqui em Portugal. Cheio de irmãos. É assim, eu sou mais velho, portanto tem que ser como eu quero. Muito Estou a bem. brincar, estou a brincar. Não, eu por acaso sempre fui muito o irmão protetor. Nunca houve muita rivalidade de mim para com os meus irmãos, e acho também deles para mim também não. Mas esta rivalidade... Mas há se calhar uma grande diferença de idades, não? Sim, eu da minha irmã, a seguir a mim, são 8 anos. Pois. Teresa, o que é que os Também pais tem a ver fazem com quando isso. os irmãos embirram uns com os outros? Oh, Ana, antes de mais quero dizer que isto que ouvimos agora e que vimos foi do mais ternurento possível. Sim, senhora. E para além disso ilustra bem aqui a relação de amor-ódio, digamos assim, que existe entre os irmãos. Os irmãos são companheiros para a vida toda, mas de facto de vez em quando há estas rixas porque faz parte, não é? Faz parte. De facto, todos os pais se queixam de que os filhos brigam, que há sempre aquela gritaria de oh mãe, olha não sei quantos, Ele é que fez. Ele é que fez, não sei o quê. Pronto. Respondendo à tua pergunta, isto é, de facto, às vezes um inferno, mas temos que ter em atenção de que as brigas entre irmãos fundamentalmente tendem a atingir os pais. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eles tendem a ver para onde é que os pais pendem mais. E muitas vezes... É um teste aos pais. É um teste aos pais. Será que ele me vem defender a mim ou será que vem defender o meu irmão? E muitas vezes os pais caem nesta armadilha de defender sempre o mais novinho, o que é um erro enorme, porque muitas vezes o mais novinho é o sonso, entre aspas. Eu por mim falo Claro. que era a irmã mais nova. Portanto, eu fazia a socapa e quando havia chatice... és mais velho, tens mais responsabilidade, não faças mal à menina, etc. Mas era eu que provocava. Portanto, habitualmente Estou mesmo a ver a menina com cara de anjinho. É que parece que te estou a ver. Era um bocadinho assim. Era sempre com aquele ar de anjo, mas chateava, não é? Chateava e ele é que era um anjo, mas quando realmente se chateava e havia sarilho e depois ainda havia sarilho duplo, não é? Porque Agora, os depois pais iam lá devem os se meter pais.
ou não se devem meter? Não se devem meter. Eu costumo dizer uma coisa que pode parecer assim um bocado brutal, mas para verem, de facto, até ao ponto que não se devem meter. Eu costumo dizer aos pais, só se metam se houver sangue, ou seja... De resto, eles entendem-se, quanto muito. Se estiverem a ouvir realmente discussão, vão lá ao pé deles e dizem, olha, eu não me vou meter nisto, vocês começaram o vosso problema, vão ter que o resolver. E certamente eles vão resolvê-lo. Mas depois há algumas coisas que eu acho que os pais de facto se devem fazer. Por exemplo, se há só uma PlayStation, têm que arranjar uma maneira de dividir o tempo entre os dois, porque senão um acaba por jogar sempre e não deixa o outro. Acho que os pais nunca conseguem ser absolutamente justos. Devemos transmitir essa ideia aos irmãos de... É assim, eu gosto igual dos dois, mas eu, ao longo da vida, eu não vou conseguir ser absolutamente justa nos tempos, na quantidade de carinhos. Não conseguimos, é impossível. E devemos dizer-lhes isto abertamente aos filhos. Isso vai-se mostrando também e vai-se tentando colmatar o mais possível essas lacunas, digamos assim. Ou seja, quando nasce um irmão, é preciso terem atenção que o outro já pré-existia, portanto, e que se vai sentir muito triste por ser destronado naquele seu trono de rei, não é? Claro. Portanto, há que terem atenção a isso e arranjar tempos de filho único. O que é que eu quero dizer com isto? A mãe, eventualmente, estará muito mais dedicada ao bebê, até porque nós sabemos que a cuidadora essencial, a maior parte das vezes, é a mãe naqueles primeiros tempos, mas, por exemplo, o pai dedicar-se a ir mesmo ao shopping com a criança, a falar com a criança, a perceber os seus problemas e também a deixá-la cuidar um bocadinho do bebê. Sim. Cuidar não é coisas que obviamente a criança não possa fazer, mas olha, vai-me lá buscar a pomada para o teu... Olha, vai buscar ali a fralda. Eles gostam de fazer estas coisas logo no início e isso também diminui a rivalidade entre irmãos, porque se sente útil. Mas quando eles são mais crescidos e começam naquela de... até podem ter uma diferença de idades grandes, mas às tantas estão os dois no mesmo comprimento de onda a discutir porque um deu um pontapé, não foi nada, ele é que me provocou, ele deu-me um pontapé primeiro e aquilo já está um embrulho tão grande, tão grande, tão grande, que é bom os pais irem lá fazer de juízes investigadores e dizer, então mas quem é que foi desde primeiro? Que sejam neutros. Mas não sei... ou perante aquilo tudo, mais vale pôr os dois de castigo? Às vezes em situações mas não, limite... mas ele é que fez. Eu não sei, eu não estava aqui. Posso dar a minha opinião agora, Ana? Em situações limites, sim, de facto, ficam os dois, cada um no seu banquinho a pensar na vida, digamos assim, até se entenderem. Mesmo que aquele que não fez nada fique em silêncio a achar-se injustiçado. Eu não fiz nada, eu estava sossegado. Dá na mesma para... Dá na mesma. É na mesma lição. Porque... Exatamente, João Paulo, porque o outro depois vai assumir e assumindo tem que pedir desculpa ao outro. Achei muito interessante aqui ouvir dizer damos um beijinho ou um abraço e fica tudo bem. É muito importante que depois a relação se conserte no fim, ou seja, eles chateiam-se, mas depois de facto chegam a um consenso e isto também permite ensaiar as relações mais alargadas, claro. Não é só entre a fratria. Nós sabemos que todos nós, no dia-a-dia, às vezes temos pequenos aborrecimentos com amigos, não é? Claro. E é suposto consertarmos depois essa relação. É um bom ensaio para o resto da vida esta relação entre os irmãos. Aquele território que às vezes é conflituoso, que é o lado de casa, entre irmãos, é uma construção da personalidade e da relação entre as pessoas. Exatamente, Ana. Deve-se sempre consertar a relação no fim, até para não haver ressentimentos. Há pessoas que até em adultas vão buscar coisas de criança, não é? Nos vêm a dizer assim, eu lembro-me quando era miúda, parece que eu é que tinha sempre a culpa, os meus pais não percebiam que eu não tinha a culpa e que o meu irmão era o favorito. Essa questão do filho favorito, há muita gente que não assume, mas depois mostra. É assim. Eu estou em crer, João Paulo, que todos os pais dão a vida pelos filhos. Não quero pensar... Já vi situações, de facto, que não é bem assim. Mas, no geral, um pai dito normal, um pai que gosta dos filhos, dão a vida para os filhos. Se calhar, a predileção, entre aspas, que se nota, é porque
Se calhar uma criança é mais simpática, mais Ou mais frágil. querida, ou mais frágil, ou houve situações na vida, por exemplo, quando há uma doença grave, há uma grande aproximação entre os pais e aquele filho, não é? E às vezes faz com que os outros se sintam outsiders exatamente, de fora, mas não é? teve a ver com isso. Teve a ver com isso. Agora, todos os pais gostam imenso dos filhos e é importante que se desmistifique isto, dizer realmente, não gosto mais do teu irmão, simplesmente, às vezes entendo-me melhor com ele, não é? Mas isso não faz com que eu goste mais dele. Simplesmente há aqui... e às vezes... Sim, mas necessariamente se existem vários filhos, este pai é capaz de ter uma relação melhor e mais próxima. E mais próxima com este filho, a mãe com aquele. Às vezes até em termos é natural. É assim, João Paulo, costuma-se dizer que as meninas têm uma relação mais próxima com os pais, não é? Pronto. Eu tenho duas. Exatamente. Então, A pequena não deixa a maior chegar-se, diz que pronto, é minha isso. papá. Com os pais, Ninguém com os se chega pais ao pai. homens, exatamente. E os rapazes, pronto, a psicanálise explica um bocadinho isto, não é? Pois. Mas, de facto, é muito assim. É muito assim. Não quer dizer que não haja um afeto imenso das mães pelas meninas e dos pais pelos meninos, é óbvio. Só que o menino realmente... vai mais para o colinho, digamos, da mãe, não é? E as meninas gostam de ver ali no pai o seu herói, não é? Ali o seu Olha, o seu só defensor. em jeito de terminarmos esta conversa dos filhos quando são crianças, podem ser determinantes para a relação deles em adultos. Sem dúvida, sem dúvida. Então onde é que não se Sem pode falhar? dúvida. Onde é que não se pode falhar? Deve-se ter, de facto, aqueles tempos de filho único, ou seja, dar a cada filho uma atenção privilegiada. É preciso pôr aqui um parênteses que eu também acho importante, já agora, a questão dos gêmeos. Não encarem os gêmeos como fotocópias, ou seja, as pessoas... E a Ana sabe isso, são gêmeas, mas não são fotocópias, são duas crianças diferentes e com necessidades diferentes, e essas necessidades têm que ser respeitadas e acauteladas pelos pais. Para além disso, de facto, haver momentos a sós, momentos em família, não se meterem, o máximo possível, não se meterem nas discussões deles, porque eles tanto se zangam como depois se põem bem. Também distribuir tarefas por todos equitativamente. É assim, sabemos que uma criança com 5 anos não pode fazer o mesmo que a de 10, mas a de 5 anos já pode ajudar em algumas coisas e ela adora as crianças a sentir-se útil. Pronto. Portanto, explicar-lhe, explicar ao mais velho, porque o mais novo não entenderá tão bem, que, olha, tens um bocadinho mais de tarefas, porque o teu mano é mais novo, mas ele também tem. Todos nós temos uma família, no fundo, isto é uma luta por protagonismo, não é? Exatamente. E os pais têm que perceber o que é que eles estão à procura quando eles próprios estão em conflito. Somos 3 irmãos. Somos 3 irmãos. São 3 eu sou irmãos. mais velha. A Ana está em vantagem porque é a única menina. Não, é muito difícil. Mas também ela trata-nos um bocadinho mal. Ela, como irmã mais velha, Estás-te a queixar. Faz-nos a vida negra. Olha, entendam-se, eu não me vou meter nessa relação. Eu também acho que não. Bem, Teresa, muito obrigada. Teresa, muito obrigado.